Aumentam os casos de Covid nos Estados Unidos. A Flórida pode se tornar o primeiro estado a multar empresas e hospitais que exigirem vacinas dos funcionários. Divulgado o vídeo do tiroteio no shopping de aventura no sul da Flórida. Criminoso foi preso ontem. Talheres de plástico em Los Angeles, Califórnia, só serão entregues se cliente pedir. Virou lei ecológica. A OMS reconheceu a síndrome pós-Covid como doença mundial que precisa de tratamento. 1,5 milhão de pessoas sofrem com o problema. Faltam moedas no comércio e o motivo é a pandemia de Covid. Eclipse lunar nesta madrugada será o mais longo dos últimos 500 anos. Jornal Américas no Ar começa agora. Boa noite. Aumentam os casos de mortes e contaminações de Covid aqui nos Estados Unidos. Esses altos números dispararam o alerta do governo do presidente Joe Biden. Só ontem, 48 mil pessoas foram internadas em todo o país. Segundo o CDC, o Centro de Controle de Doenças, a média de mortes diárias está em 1.088. Os médicos alegam que as maiores vítimas são as pessoas que não tomaram a vacina e as pessoas que tomaram apenas a primeira dose. Com o inverno se aproximando e o baixo índice de vacinação no país, apenas 59%, o medo é que os Estados Unidos enfrentem uma nova e perigosa onda de contaminações de Covid. No topo do ranking dos estados com mais número de doentes está a Califórnia, com 5 milhões de pessoas. O Texas aparece em segundo lugar, com 4 milhões de casos, seguido da Flórida, com 3 milhões de doentes. O FDA, a agência que regula remédios e alimentos, vai decidir entre hoje e amanhã se aprova a terceira dose extra da vacina da Pfizer para todos os adultos do país. E a Flórida está prestes a se tornar o primeiro estado a aprovar projetos de lei que vão multar empresas e hospitais que exigirem vacinas dos funcionários. Essa medida desafia diretamente o governo Biden. O repórter Vandrei Pereira tem os detalhes. Vandrei. Olá, Ruth. Foram 3 dias de intensos e calorosos debates na Assembleia Legislativa em Tallahassee. De um lado, os republicanos, liderados pelo governador Ron DeSantis, e que lutam, contra a obrigatoriedade federal das vacinas. Do outro lado, os democratas, que defendem os mandados do presidente Joe Biden. Ontem à noite o resultado foi a favor do governador da Flórida, Ron DeSantis. Os legisladores aprovaram 4 projetos de lei que batem de frente com a Casa Branca. O que muda na prática? Olha, em resumo, isso significa que as empresas não vão poder impor a vacina contra a Covid sem primeiro oferecer várias isenções. E caso contrário, vão pagar multa de $10 mil. Bem, os projetos também proíbem a obrigatoriedade das vacinas nas escolas e órgãos públicos. Mas esse assunto ainda está longe de terminar. A Casa Branca deve recorrer às cortes sobre essa decisão. E o governador da Flórida já avisou o seguinte, ele usou a seguinte frase: "Estou preparado para a luta". DeSantis sugeriu às empresas que não sigam as ordens federais e, em troca, o Estado vai pagar as multas. Esses 4 projetos de lei seguirão agora para a assinatura do governador Ron DeSantis. Eu volto com você, Ruth, aí no estúdio. Obrigada, Vandrei. E foi divulgado o vídeo do homem que atirou em maio no shopping de aventura aqui no sul da Flórida. As imagens são impressionantes. O vídeo foi divulgado hoje porque a polícia prendeu esse criminoso ontem. O vídeo mostra os momentos de pânico no shopping. A confusão começou quando 3 homens tentam abordar um rapaz que está vestido de preto. Ele carrega compras. O homem reage imediatamente e dispara em plena área social, onde famílias estão reunidas. É possível ver a correria e o desespero. Pessoas caem no chão. Uma mãe pega o seu bebê do carrinho e foge, enquanto outra mulher aparece puxando os 2 filhos. Segundos depois, o criminoso volta, pega as sacolas do chão e sai correndo também.
As imagens foram publicadas hoje, um dia depois da polícia de Aventura prender Norman Pickens, o responsável pelo tiroteio. Ele foi acusado de tentativa de assassinato. Uma segunda pessoa foi presa também, acusada de relação com o ataque. Esse segundo homem foi identificado como Chris Presley, de 19 anos. Esse tiroteio aconteceu no dia 8 de maio, Dia das Mães, mas as imagens só foram divulgadas hoje. A partir da próxima segunda-feira, os moradores de Los Angeles vão ter que se adaptar a uma nova regra: pedir talheres de plástico e guardanapos aos restaurantes. A nossa repórter Eloá Urazen tem mais detalhes sobre essa história aí. Boa noite, Eloá. Oi, Ruth. Boa noite. Parece uma loucura essa lei, né? Mas ela visa reduzir o desperdício na cidade de Los Angeles, que produz quase 60 mil toneladas de lixo por dia. A medida entra em vigor agora, mas a regularização, mediante multas e outras penalidades, começa só em janeiro de 2022, ou seja, ainda tem tempo para todo mundo se acostumar. Segundo o texto dessa regra, restaurantes com mais de 26 funcionários, como este aqui, estão proibidos de colocar porta-guardanapos e utensílios plásticos de uso único à disposição livre do cliente, que deve pedir por esses objetos se assim desejar. Mas olha, Ruth, essa não é a única medida ecológica determinada aqui pela região não, viu? Desde 2015, os restaurantes da Califórnia também são proibidos de oferecer água aos clientes. É que o estado sofre de constantes secas, né? E isso fez com que as autoridades determinassem que copos cheios sejam entregues apenas quando solicitados. Ainda que essa medida não tenha seu benefício mensurado, os especialistas alertam para o fato de que se trata de uma lei de conscientização, digamos assim. Ela tem um caráter psicológico mesmo, né? Talvez seja o mesmo caso com essa nova regra aí que determina a proibição dos talheres plásticos, né? Mas vai ser bom reduzir o desperdício de qualquer forma, nem que seja um pouquinho, né, Ruth? Obrigada, Eloá. E você vai ver no próximo bloco. Ganhador de $100 mil aqui na loteria de Miami não apareceu até agora para retirar o dinheiro. E um eclipse lunar raro vai acontecer nessa madrugada, não dá para perder, hein? Eu volto já. Américas no Ar. Oferecimento Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Shima Steakhouse. Compartilhando uma experiência única. A Ultimate Car Solutions é a sua revendedora de qualidade aqui no sul da Flórida de toda a família brasileira. Da hora que você passa por essa porta e sai com a chave do seu carro novo, nós cuidamos de todos os detalhes para que você tenha uma experiência positiva. O nosso relacionamento com o nosso cliente não termina na entrega do carro. Aqui sempre vai ser sua loja. Se você precisa, nós estamos aqui para te atender. Afinal de contas, aqui é a loja da sua família. Enquanto envelhecemos, a função hormonal do nosso corpo diminui lentamente. Rejuve Ship é uma maneira minimamente invasiva e sem dor para reverter e renovar a energia, a satisfação sexual e o bem-estar. Rejuve Ship utiliza hormônios bioidênticos, promovendo uma variedade de benefícios à saúde. Pode ser usado tanto por homens quanto mulheres. O programa de envelhecimento Rejuve Ship também oferece vitaminas endovenosas e vários procedimentos estéticos, incluído o rejuvenescimento feminino. Recupere e mantenha a sua juventude hoje com Rejuve Ship. Chegamos até aqui. Trabalhamos muito. Fizemos deste país a nossa casa, a casa dos nossos filhos. Agora é hora de dar o próximo passo. A Royal Mortgage está com você em todo o processo de compra da sua casa própria. As melhores condições financeiras do mercado imobiliário, com honestidade, respeito, qualidade e integridade. A Royal Mortgage está em 6 estados e conta com uma equipe completa para te ajudar. Royal Mortgage, porque você merece o melhor. Shima Steakhouse.
o autêntico sabor do churrasco brasileiro com os nossos acompanhamentos, em um ambiente de requinte e elegância. Celebre a vida e os momentos especiais conosco, numa experiência gastronômica única. Shima Steakhouse, compartilhando uma experiência única. O censo americano apontou que quase 1,5 milhão de pessoas não estão trabalhando porque estão doentes com sequelas pós-Covid. O problema chamou tanto a atenção mundial que a OMS reconheceu essa síndrome como uma doença que precisa de cuidados médicos e tratamento. A reportagem é de Suzana Alcântara. Keila tem 21 anos. Contraiu a Covid-19 em abril. 3 meses depois, ainda apresentava sintomas. Eu comecei a perceber que a tosse não ia embora e eu ainda estava muito cansada. Eu não consegui, voltar a trabalhar como eu trabalhava antes. O mal-estar duradouro resultou na descoberta de uma doença nova. Tosse persistente, ansiedade e depressão são um dos principais sintomas da síndrome pós-Covid. A partir disso, Keila buscou ajuda médica para um diagnóstico completo e um tratamento adequado. O tratamento Ele compreende você dar não só os sintomáticos, aquilo que a pessoa está sentindo, mas também anti-inflamatórios e medicamentos que vão fazer com que a imunidade do paciente possa ser fortalecida e ela se recupere a seu tempo com uma maior facilidade e tendo esse acompanhamento no serviço de saúde. 30% das pessoas que contraíram o coronavírus desenvolveram essa síndrome. Nos últimos meses, o número de doentes com sintomas pós-Covid dobrou nas clínicas e hospitais. No mês passado, a OMS convocou médicos para discutir essa crise de saúde pública. A organização reconheceu oficialmente essa enfermidade como uma doença que precisa ser tratada. Já são mais de 50 sintomas registrados em diversos países. Esses efeitos podem durar de 6 meses até 3 anos, dependendo da pessoa. O principal sintoma é a fadiga. O segundo sintoma é a dor de cabeça. É muito frequente que a pessoa apresente e venha, não sabe de onde, mas depois que ela teve Covid, ela começa a apresentar mais dor de cabeça do que antes. O terceiro sintoma mais frequente é um déficit de atenção. A Casa Branca também reconheceu a síndrome pós-Covid como uma incapacidade e está oferecendo assistência médica e financeira para quem precisar de tratamento. A Covid ela dura em média 15 dias. A partir dos 3 meses, a permanência de alguns sintomas a gente deve suspeitar da síndrome pós-Covid. Você já percebeu que estão faltando moedas no comércio? Pois é, não foi só você não, viu? Lojas, restaurantes, mercados e vários outros lugares sentiram a mesma coisa. Esse cenário tem um motivo. Economistas apontaram que a falta de moedas no comércio é culpa da pandemia de Covid. Isso forçou o fechamento temporário e definitivo de várias agências bancárias e de comércios na Flórida e em outros estados. Resultado: falta de circulação de moedas. O Banco Central americano alega que vem aumentando a produção do dinheiro. Em 2020, produziu 24% a mais, um total de 14 bilhões só de moedas. Mesmo assim, ainda há falta no mercado. Quem mais está sofrendo com isso são as lavanderias que precisam de moedas para funcionar. O movimento nesta loja caiu pela metade e não há previsão para se recuperar. E olha só essa notícia, uma pessoa acertou os números da loteria aqui em Miami e não foi buscar o prêmio até agora. O prazo vence semana que vem. O prazo para retirar quase $100 mil vence semana que vem, dia 23 de novembro. A pessoa que acertou os números ainda não apareceu para reivindicar o prêmio. Esse jogo foi feito em maio, em Downtown Miami. Será que foi um brasileiro ganhador? Que tal você conferir agora a loteria chamada Winning Fantasy 5? Os números sorteados foram 05, 14, 16, 25 e 31. O prêmio não retirado vai direto para o cofre do governo do estado.
Tem lua cheia essa noite no céu e de cor avermelhada. É conhecida aqui nos Estados Unidos como lua de sangue. Além disso, tem também um eclipse lunar especial, o mais longo dos últimos 500 anos. Você não vai perder, né? Quem tem todos os detalhes sobre isso daí é a Regiane Queiroz. Regiane? Pois é, Ruth, esse é o eclipse mais longo da história e a última vez que algo assim aconteceu foi no século XV. E a chance da gente ter um eclipse desse mesmo jeito é só daqui a 500 anos. Com certeza vale a pena acompanhar. O que mais torna esse eclipse tão especial? Bem, primeiro, como eu já disse, é um dos mais longos, vai ter duração de 3 horas a cobertura da Lua. É uma raridade isso acontecer. Segundo, o estado aqui da Flórida foi apontado como um dos locais ideais para conseguir ver esse fenômeno a olho nu. E terceiro, hoje é noite de lua cheia, a chamada aqui pelos americanos de Blood Moon, lua de sangue, porque fica com tons avermelhados. Às 2h17 da manhã até as 5 horas da manhã é quando se tem quase que a cobertura completa da lua, 98% da lua vai estar coberta. Lembrando aí que o eclipse lunar é quando o Sol, a Lua e a Terra ficam alinhados e a Terra, que está entre o Sol e a Lua, gera uma cobertura na Lua, criando esse efeito tão bonito de se assistir. O Américas no Ar termina aqui. Amanhã a gente volta às 7h45 da noite, depois do Cidade Alerta. Eu espero você. Boa noite.